voltando para o texto, vamos pensar aqui, diz a Bíblia: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Aqui o apóstolo está dizendo que Deus não sujeitou o mundo aos anjos. Deus não chamou o arcanjo Miguel, não é? O anjo Gabriel, outro anjo que a Bíblia não revela o nome, não é? A Bíblia, eu já ouvi alguém dizer que só existe um arcanjo, o arcanjo Miguel, mas a Bíblia diz Miguel, um dos primeiros príncipes, no plural. Logo, existe mais de um arcanjo, não é verdade? Porque arcanjo quer dizer chefe de anjos, príncipe de anjos, etc. Mas Deus não sujeitou a Miguel nem a Gabriel, não, senhor. Aí ele diz, mas em certo lugar testificou alguém. Sabe por que ele diz certo lugar? Porque o escritor aos Hebreus não tinha o que nós temos hoje, o privilégio de ter a Bíblia condensada, não é? A Bíblia reunida, os livros sagrados. Não, ele não tinha. Ele não tinha um livro em papel, era rolos, um rolo enorme, cada livro era um rolo enorme, não era fácil. Mas ele diz, em certo lugar testificou alguém. Quem foi esse alguém? Hein? Que diz, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? É o Salmo 8, não é? Abra sua Bíblia aí no Salmo 8, para a gente dar uma olhadinha lá. Salmo 8, louvado seja o nome do Senhor. Doutrina tem que ser assim, irmão, abrindo a Bíblia, estudando, vendo um versículo aqui, outro ali, tá certo? Diferente de uma pregação, de uma pregação como avivalista, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei errado, não é? A referência desse texto aí, se alguém localizar, já pode passar para mim, tá certo? Então, quem é o homem? Quem é o homem? Para que te lembre dele. Você vai ver por que esta colocação. 8:4, exatamente, é bom. 8:4, exatamente. Salmo 8, versículo 4. Em certo lugar, quer dizer, no Salmo 8, versículo 4. Quem é o homem? Ou quem é o homem, não é? Para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Aqui está falando do ser humano, entende? Seja homem, seja mulher. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Para que o Senhor se lembre dele. Existe um tipo de teologia que diz que Deus jogou o homem na terra e não quer mais saber dele, deixa ele para lá, não é? Mas essa não é a visão da Bíblia. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? E ele diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Olha só, veja como Deus deu valor ao ser humano, irmãos, que fez o homem um pouco menor do que os anjos. Não fez igual aos anjos, mas um pouco menor, não é? Do que os anjos, tá certo? E diz, de glória e de honra o coroaste. Deus coroou o ser humano de glória e de honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Isso aqui está se referindo, irmãos, ao homem antes da queda, entende? Antes de cair, Adão e Eva tinham glória e honra. Eles eram apenas menores do que os anjos, em poder, não é? Em estrutura espiritual, não é verdade? Em capacidade de se deslocar no espaço, entendeu, irmãos? Ele foi um pouco menor, mas de glória e de honra o coroaste. Quer dizer,
o homem, como foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha a glória de Deus nele, ele tinha a honra de Deus nele. De glória e de honra o coroaste. Isto aqui resume a condição espiritual, moral dos primeiros seres que habitaram no planeta, o primeiro casal. De glória e de honra o coroaste. E diz mais: e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Constituíste sobre as obras das tuas mãos. Vamos lá para o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Vê que quando Deus criou o ser humano, foi o que ele disse para ele, quando ele criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esperar que vocês localizem aí, do primeiro capítulo da Bíblia, 1, 26. E disse Deus: façamos o homem. Essa palavra homem aqui, em princípio, se refere ao primeiro ser, Adão. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora observe: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, Deus coroou de glória e de honra, e deu toda essa autoridade ao homem sobre tudo na terra, aves, animais, peixes, tudo. O homem tinha autoridade. O versículo seguinte diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Quer dizer, a imagem aqui é a representação que representa Deus, com a sua glória e honra, não é? Como pessoa, porque Deus é um ser pessoal. Então ele fez o homem como pessoa. Pessoa tem inteligência, vontade e emoções. Deus tem isso, por isso ele passou para o ser criado. Aí ele prossegue, né? Macho criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou. O homem e a mulher foram criados no mesmo dia. Alguém pensa que por causa do capítulo 2, não é? Que fala sobre a criação da mulher, ele foi criado uma semana depois, um ano depois, não sei quanto tempo depois, porque em Gênesis 2, no capítulo 2 diz: não é bom que o homem esteja só. Mas dá a entender aqui no capítulo 1, que diz: e os fez macho e fêmea, homem e mulher os criou, não é? E Deus os abençoou, está vendo? Coroado de glória, de honra, abençoado, cheio de autoridade, dada por Deus, não é? Olha só, e Deus abençoou, ele diz: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Deus deu autoridade do homem sobre o planeta Terra. Deus entregou a terra ao homem, ao ser humano, para cuidar dela. Mais na frente diz: para lavrar e guardar a terra, não é verdade? Por isso, voltando lá para o livro de Hebreus, aí você já entende melhor quando ele diz, não é? Fizeste um pouco menor do que os anjos, o ser humano. Isso aqui ainda é tudo na feição original, antes da queda. De glória e de honra coroaste, e constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Os animais não tinham medo do homem, nem o homem tinha medo de nenhum animal. Havia uma plena harmonia, irmãos, no Éden, no lugar onde Deus criou o homem. Ele tinha direito a comer de todas as árvores do jardim, todos os frutos, porém só de uma árvore ele não pôde tocar. Ele tinha glória, tinha honra, tinha bênção e tinha autoridade tremenda. E o versículo 8 diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos teus pés. O homem é um ser interessante, não é? Quando nós damos aula na escola teológica, na parte da doutrina do homem, ou antropologia bíblica, aí mostramos, não é,
que muita gente especulou, muitos filósofos imaginaram o que é o homem, não é verdade? O que é o homem? E deram muitas respostas por aí. Os materialistas, ateus, evolucionistas, que inventaram a tal da teoria da evolução, não é? Eles dizem que o homem surgiu de uma ameba. Um organismo unicelular, com uma única célula. E essa primeira célula viva, dentro d'água, surgiu por acaso. Por acaso, ninguém criou não. Aí você pergunta ao materialista, bem, você está dizendo que ela surgiu dentro d'água, e até usa a expressão, a sopa química. Quem já ouviu falar nisso, né? Sopa química. Aí aquela célula, uma única célula dentro daquela sopa química, não é? Depois de milhões de anos ela evoluiu, né? E surgiu um animal invertebrado, sem vértebra, né? Aqueles moluscos, aqueles bichos dentro d'água. Aí pergunta dele, e essa água surgiu como? Né? Quando eu discuto com materialista, eu digo, muito bem, você disse que surgiu dentro da água. Agora, a água surgiu como? Não, a água sempre existiu. Olha a saída dele. A água é eterna. A matéria é eterna. A matéria sempre existiu. Eu digo, espera aí. Você crê nisso? Que a matéria sempre existiu? Qual é a prova científica disso? Ele não sabe responder. Não sabe. Aí depois de transformar num bicho lá sem vértebra, depois tornou-se um vertebrado, um peixe. Depois o peixe se transformou num anfíbio, tudo por acaso. Depois de um anfíbio, já saindo dentro d'água, aí se transformou num mamífero, um bicho de 4 patas, mamífero. Depois o bicho desse se levantou para comer nas árvores e ficou só com 2 pernas, em cima de 2 pernas. Tinha um rabo e o rabo caiu. Aí deu origem ao macaco. Do macaco surgiu o homem. Isso é uma história, isso é uma fábula. Fábula científica. Chame seu filho para assistir o programa Fonte de Vida no sábado, ou sua filha, que eu estou falando sobre a falsa teoria da evolução, comparando com a Bíblia. Todo sábado, e está gravado. Fica gravado aí para quem quiser, não é? Porque é na internet. Entendeu, meu irmão? Então, aí os filósofos ficam com essa história. Não, um disse, não, o homem é um animal que pensa. O homem é um animal que pensa. Já pensou? Só isso. Primeiro era uma ameba, não sei o quê, depois um animal. A diferença do irracional é porque é um animal que pensa. O filósofo Pascal, por exemplo, filósofo Pascal era crente. Ele indagou, o que é o homem diante do infinito? Que é o homem diante do infinito? Aí ele diz, afinal, o que é o homem dentro da natureza? Então os filósofos ficam perguntando isso, que é o homem? Essa pergunta que o apóstolo aos Hebreus fez, outros fizeram nas suas filosofias, né? Que é o homem dentro da natureza? Sabe qual é a resposta de Pascal? O homem não é nada. Não é nada em relação ao infinito, porém é tudo em relação ao nada. Isso é filosofia. Um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Está entendendo? Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim de todas as coisas, quanto o seu princípio permanece oculto num segredo impenetrável. E é igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que ainda o envolve. Isso é o filósofo, tentando explicar o que é o homem. Mas a Bíblia diz, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Originalmente foi isso como ele foi criado. Está entendendo? Você quer ver outro? Platão, alguém já deve ter ouvido falar no Platão, um dos maiores filósofos gregos, na verdade. Sabe o que ele dizia? O homem é um animal de 2 pernas sem pena. Um homem é um animal de 2 pernas que não tem pena. Um bípede sem pena. Está entendendo? Que coisa, meu irmão. Aí o outro filósofo, não é? Que gostava de criticar Platão, pegou um galo mesmo, tirou as penas todinha, o bicho ficou depenado, matou o bicho e ficou sem pena,
e saiu aliás, não matou não, saiu com o galo vivo mesmo, sem pena, e andava pelas ruas dizendo: aqui está o homem de Platão. Aqui está o homem de Platão, andando pelo meio da rua. Aqui está o homem de Platão, olha, um bicho sem pena, está aqui. Um criticava o outro. E o filósofo Diógenes saía em pleno meio-dia com uma lanterna acesa, uma lâmpada acesa de óleo, dizendo: eu procuro um homem. Já havia tanta depravação, tanta imoralidade na Grécia, não é? Que ele ficava procurando, onde é que tem um homem, um ser que mereça o nome de homem, não é? Então o apóstolo pergunta aqui, não é verdade? Usa a palavra de Deus, usando a pergunta que foi feita pelo salmista: que é o homem? Tu fizeste pouco menor do que os homens, mas colocaste de honra e glória. Todas as coisas sujeitaste. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Foi assim o plano de Deus, deixar tudo sujeito ao ser humano. Mas agora, diz o texto, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, Deus deu tudo para ele, mas agora, olha o advérbio de tempo, não é? Mas agora não vemos tudo sujeito a ele. Por quê? Por que não vemos tudo sujeito ao homem? Por que é que todas as coisas agora não estão sujeitas? Aqui o apóstolo não explica, mas você entende pela Bíblia. Agora, quer dizer, na condição atual, depois do pecado, ele perdeu o direito de dominar todas as coisas. Agora não está sujeito tudo ao homem, não, por causa do pecado. Viu, meus irmãos, que na hora que o homem pecou, ele perdeu aquela glória, ele perdeu aquela honra com a qual Deus o coroou, e perdeu aquela autoridade que Deus deu a ele, de dominar toda a terra, todo o planeta, todas as coisas. O homem entra dentro do mar. O que acontece? A imprensa, a televisão mostra de vez em quando, né? A pessoa entrou dentro d'água, um tubarão veio e comeu a pessoa, ou arrancou uma perna, ou arrancou o braço, não é verdade? Por quê? Antes, quando o homem estava coroado de glória e de honra, nem tubarão, nem nada chegava para fazer mal a ele, não. De vez em quando o homem é atacado por uma onça, é atacado por um leão. Por quê? Porque perdeu a honra, perdeu a glória, perdeu a autoridade. O homem e a mulher, o ser humano. Agora o homem, para poder andar, não ser atacado por um animal, tem que andar com uma arma de fogo para atirar no animal, não é? Porque senão ele é comido, um cachorro pode atacar uma pessoa, né? Aqui deve ter alguma irmã que tem medo de barata, não é verdade? Vou perguntar quem não, para não constranger, mas eu tenho certeza que tem medo de barata. Não sei porquê, a barata não morde, a barata não ataca, nada, mas é um medo. Por quê? Perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade até sobre uma barata, entendendo? Eu não quero saber de cobra, desses bichos de caranguejeira. Realmente, se eu puder, mato logo. Por quê? Dá medo. Perdeu a glória, perdeu a honra que Deus lhe concedeu, não é verdade? Mas agora não vemos. Aí o versículo 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra. Olha só, o homem criado perdeu a glória e a honra, mas agora, vemos, porém, coroado de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele se fez homem, e se fazendo homem, tinha que se tornar numa condição menor do que os anjos. Na condição humana, Jesus não podia se deslocar no espaço, não é? Não podia atravessar a parede, não podia, porque ele não estava naquela condição quando ele desceu do céu, não é? Espírito perfeito, Deus, não. Como ele foi feito menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, quer dizer, por causa da paixão, ele tinha que se fazer homem, nascer no ventre de uma mulher, se tornar um bebezinho, mamar no seio da mãe,
como criança, ficar aos cuidados da mãe, só na adolescência, ainda aos cuidados do pai, trabalhava na carpintaria do pai. Na verdade, ele fez isso até os 30 anos, não é? Só saiu da carpintaria, ele era conhecido como o carpinteiro aos 30 anos. Mas esse Jesus, feito menor do que os anjos, na verdade, pela paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, dê glória a Deus por isso. Jesus morreu para que nós vivêssemos para sempre, né? Ele ressuscitou para nos garantir a certeza da vida eterna com Ele na eternidade. Por isso aquele Jesus que foi feito menor do que os anjos, agora depois que Ele ressuscitou, o que aconteceu? Depois que Ele ressuscitou, a coisa mudou, não é? Quando Ele estava na condição humana, menor do que os anjos, Ele não podia estar em dois lugares, porque Ele abriu mão dos seus atributos de onipresença, não é? Ele só não abriu mão da onisciência, Ele sabia de tudo, até o que se passava no coração das pessoas, mas Ele abriu mão da sua onipotência, de usar a sua onipotência. Ele não deixou de ter, Ele apenas não fez uso, abriu mão, não é verdade? Se despojou da sua glória. Por quê? Para cumprir a sua missão de salvar o homem perdido. Dê glória a Deus por isto, não é? Então Ele provou a morte por todos. Anjo não morre. Quando Ele ressuscitou, o que aconteceu? Os discípulos estavam reunidos com medo, todos reunidos, com porta fechada, trancada, com medo dos judeus, porque os judeus não aceitaram Jesus como Salvador, não é? E depois surgiu uma grande perseguição mesmo, contra toda pessoa que dizia que era cristão, todas as paredes fechadas. Aí Jesus agora que retomou a sua glória, na ressurreição Ele retomou a sua glória, todos os seus atributos, não é verdade? Aí Ele agora entra, tudo fechado, Ele não bate na porta, não bate na parede, não chama ninguém, Ele entra de parede adentro e se apresenta, diz: Pai seja convosco. Porque voltou à condição da sua glória, não é? A sua condição espiritual, só que diferente. Ele desceu do céu sem corpo, sem um corpo, mas quando voltou, Ele divinizou a humanidade, porque o que ressuscitou não foi um corpo imaginário não, foi o corpo com o qual Ele morreu. Então, eu digo nas aulas de teologia, houve uma alteração na Trindade, houve uma alteração na Trindade. Ele desceu, Deus, na sua condição original, plenamente de glória de tudo, mas quando Ele voltou, levou o corpo ressuscitado. Dê glória a Jesus por isso. Esse é um grande mistério, não é? Que a gente não sabe explicar. Mas pastor, Ele levou um corpo humano, o corpo humano agora glorioso, um corpo glorioso, sem carne, sem osso, sem nada disso, sem sangue, mas Ele levou o corpo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele foi feito as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro para garantir que eu e você vamos ressuscitar. Dê glória a Deus por isto, viu, meus irmãos? Esta é a glorificação que Deus deu ele já disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse terás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, um dia nós vamos ter a glória de Deus, aquela glória que o ser humano perdeu lá no Éden, por causa do pecado. Através de Jesus, da salvação, da ressurreição, nós vamos reaver, vamos ter a glória de Deus, vamos ser capazes de andar no espaço, sem asas, sem nenhum meio, de atravessar paredes, como Jesus fez. Por isso vale a pena ser crente. A salvação envolve o quê? A regeneração, nascemos de novo, envolve a justificação. Éramos perdidos, mas através da justiça de Cristo, nós fomos justificados, perdoados, justificados, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isto.
Só vai entrar no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. Outro aspecto da salvação é a santificação. Cuidado, porque toda salvação depende deste aspecto. Santificação. Você foi nascido de novo, você foi justificado e você foi santificado, começou a santificar. Porém, Deus deixou esse aspecto também por nossa conta. Ele nos santifica e quer que nos santifiquemos. Hebreus 12:14 que diz: segui a paz com todos. Procure viver em paz. E diga: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Ah, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus como meu Salvador. Muito bem, é ótimo isso, porém tem outras coisas, outros aspectos da salvação. A santificação é indispensável. Não, eu creio em Deus, então eu posso fazer o que quiser. Tem uma igreja de um homem, fundada por um homem chamado José Luiz Miranda, lá da América Central. O nome dessa igreja é Crescendo em Graça. O homem morreu. Ele disse que era Jesus. Ele se apresentou dizendo que era Jesus encarnado. Jesus encarnou nele em 1973, segundo ele disse num programa de televisão. Ora, mas ele morreu. E na igreja dele tinha um detalhe. Você vê como as coisas estranhas, irmão. Olha, quando a coisa fugir do padrão dessa palavra, não chegue nem na porta. Passe da frente e vá embora. Na igreja dele, as pessoas usavam o número 666 no braço. Ele próprio tinha na mão dele os 666, não era na testa, ou no braço. Ele dizia: não, as pessoas não entendem a Bíblia, 666 é o número da perfeição. Mentira! O número 6 na Bíblia é o número do homem. Deus fez o homem em 6 dias. O 7 é o número de Deus. Deus concluiu tudo em 7. Fez 6 dias e descansou o 7º dia, tá certo? Aí ele inventou isso. Outra coisa, muita coisa com ele era na base da prosperidade material, incentivava as pessoas a dar milhares de dólares e tal. A igreja dele era de gente rica, gente muito rica, tão rica que ele, quando na reportagem no programa da CNN, ele chegou com um relógio Rolex do mais caro modelo. Chegou na porta da televisão num carro Rolls Royce. O Rolls Royce é um carro que só se fabrica por encomenda, 1 ou 2 por ano, caríssimo, milhões de dólares. Aí aquele homem dizia que era Jesus, chega com esse luxo todo. Aí a apresentadora do programa perguntou: mas o senhor é Jesus? Como é que foi isso? Não entendo. Disse: não, ele encarnou em mim em 1973. Você está falando com ele em pessoa. A repórter perguntou: mas o senhor, Jesus, foi pobre. O senhor chega com um relógio Rolex, último modelo, não é? E chega aqui na televisão, num carro caríssimo. Jesus entrou de jumento em Jerusalém. Ele respondeu sorrindo: minha filha, quando eu vim a primeira vez, eu me fiz pobre realmente, nasci numa manjedoura, mas agora eu sou rei. O rei não vai andar de carro qualquer, de Fusca, não, tem que ser o melhor carro, é rei. Aí morreu, com todas essas invencionices, meus irmãos, esse fanatismo antibíblico. A esposa deixou ele, a esposa de Jesus, do Jesus, entre aspas, né? E quando ele morreu, aí alguém até questionou: como é que pode? Jesus morreu, ele não veio, não disse que vinha para reinar aqui na terra para sempre? Aí os seguidores dele disseram: não, mas ele vai ressuscitar em um corpo radioativo. Pronto, tem resposta para tudo esse povo. Mas não adianta, irmão, nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus, entendeu? Glória a Deus. Então falta um último aspecto. Sim, na igreja dele, quando eu falava de santificação, aí um rapaz homossexual, mais de um nessa igreja, gostava muito. Mas espere, você homossexual,
nessa igreja, essa igreja não combate, não, que a Bíblia diz que é pecado. O rapaz respondeu ao jornalista: não, o pecado só atinge o meu corpo, não atinge o meu espírito. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. Mas eles vão na onda dos fundadores das religiões, na verdade. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Por isso você tem que conhecer a Bíblia, para aprender, para decorar mesmo alguns versículos-chave, não é? Você me viu falando assim, é porque estou lendo a Bíblia 48 vezes, para a glória de Deus, não é? Sem Ele eu não podia fazer nada. Você já sabe um testemunho meu, de como eu fiquei doente 3 anos, sem poder escrever direito, sem ler. Por quê? Tive um problema sério, né? De estresse, de estafa mental, essa coisa toda, depressão, mas Deus me levantou, me curou, glória a Deus, e me deu vitória. Nunca mais tomei remédio para isso. É muito sério isso, irmãos. Então muita gente não entende o que é ser crente, entende? Então é preciso confiar em Deus, buscar a Deus. O processo da 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz, Ele manda você santificar, e Ele te santifica, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Olha, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Não é com essa história que Deus só quer espírito, não. Isso a gente que não conhece a Bíblia, viu? 1 Coríntios 6, 19, 20, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse é o problema, irmão. Tem gente que quer uma igreja que não fale contra a homossexualidade, contra a prostituição, contra a fornicação, que não passa o pano em cima. Não, Senhor. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Nossa missão é proclamar a palavra de Deus. Entende, irmão? Então não adianta. Então o corpo é templo do Espírito Santo. E o versículo diz: e glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Você tem alguma dúvida de alguma coisa que você está fazendo, ou pretende fazer, ou pensar? Procure ver na Bíblia. A Bíblia que tem a resposta sobre o que é certo e o que é errado.